Fala meu povo, hoje segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Já vamos começar esse vídeo porque tem muita informação pra gente trazer hoje. Vamos falar mais sobre a partida do Bahia contra o Fortaleza na quinta-feira, que novamente pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do Gilberto, que vai ser o titular no lugar do Santiago Arias, e também sobre janela de transferências. Teve um bate-papo muito legal da galera do 45 minutos, falando sobre o Bahia e tudo mais. Então já conto muito com o teu like no início desse vídeo para ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva aqui para ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, faltam menos de 900 pessoas para isso, está muito perto. Eu conto muito com o teu apoio clicando no botão de gostei e se inscrever também, tá bom? É isso, meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. E já vamos começar esse vídeo, meu povo, para a gente não perder tempo falando da partida do Bahia, quinta-feira, contra a equipe do Fortaleza. O Bahia vai enfrentar a equipe cearense, que foi a grande campeã da Copa do Nordeste, venceu ontem no domingo, a final, contra o CRB, venceu nos pênaltis depois de perder no tempo normal, e depois já viaja aqui para Salvador para enfrentar o Bahia. Por que eu estou falando desse jogo? Hoje começa as vendas, na verdade começou ontem a venda de ingressos para os sócios, hoje começa para a galera do Esquadrão da Sorte e amanhã abre para o público geral. Novamente essa partida vai valer a liderança do Campeonato Brasileiro para o Bahia. Agora o Bahia pode ou superar o Flamengo em número de gols, caso vença a partida, e o Clube Carioca também, ou em caso de tropeço do Flamengo, o Bahia vencendo, o Bahia assume a liderança, ou até empatando, caso o Flamengo perca, o Bahia assume a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nessa edição. Um jogo de mobilização. Espero que todo mundo que possa ir para Fonte Nova vá nesta quinta-feira apoiar o Bahia, porque o jogo é muito mais importante do que parece. E um Campeonato Brasileiro onde a gente começa tão bem, onde a gente está sonhando com Libertadores, sonhando com posições mais altas, cada jogo conta muito. E cada jogo contra equipes diretas nesse sentido, Libertadores, as primeiras posições da tabela, é muito importante. O jogo contra o Fortaleza, além de ser um clássico nordestino, é sim um adversário direto. Fortaleza, eu acredito muito que deva brigar pela primeira página da tabela, entre os 10 colocados, eu acredito que o Fortaleza esteja. Então, ganhar do Fortaleza, jogar bem em casa, conquistar mais 3 pontos e continuar nessa luta pelas primeiras posições, sonhando com a primeira posição, porque não mesmo no início do campeonato, é muito importante. Então, como eu falei para vocês, jogo de mobilização alta e teremos mudança na equipe titular. Uma mudança meio que forçada, a saída do Santiago Arias e a entrada do Gilberto, jogador que foi titular na temporada passada e que perdeu a posição justamente para o Santiago Arias. Lembrando para vocês que o Gilberto em 2022, quando chegou ao Bahia em 2023, mas em 2022, no final do ano, o Gilberto estava na pré-lista do Tite para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022. Ou seja, é um jogador de nome, abraçou o projeto num momento difícil, quando o clube estava na zona do rebaixamento, perdeu a titularidade nessa temporada, não parece ser um cara infeliz dentro do vestiário, um cara que anda reclamando ou coisa do tipo. Não, é um jogador que está aqui, que está vivendo um grande momento, não, mas que pode viver um grande momento, fisicamente pode evoluir também para ajudar a gente. Bom, meu povo, agora vamos falar sobre a janela de transferências. Como eu falei para vocês, uma bancada do 45 minutos, um programa esportivo, falou sobre o Bahia, sobre o momento que o clube vem vivendo e, obviamente, também tocou no assunto janela de transferências. O Bahia, junto ao Grupo City, isso é muito ligado, A janela de transferências, altos investimentos, todo mundo pensa e relaciona muito sobre isso. O que a galera do 45 minutos falou e por que eu estou trazendo aqui no canal? A galera falou justamente sobre a possibilidade do Bahia investir na próxima janela, a depender de como a equipe esteja no Campeonato Brasileiro, nas posições, esteja em segundo, primeiro, terceiro, enfim, que seja, brigando pela liderança do campeonato. Depois, eu não me lembro de qual coletiva foi, mas que o Rogério externou que não existe o planejamento para investimentos, altos investimentos na próxima janela, de que o Bahia não vai fazer absurdos, contratar e tudo mais. Muito se passou a dizer que o Bahia não vai contratar na janela de julho. E o próprio Rogério disse isso. O Bahia deveria trazer apenas oportunidade de mercados e olhe lá se isso aparecer e se de fato valer a pena. Então, ficou no ideal de muita gente, de muitos torcedores, de que o Bahia não vai fazer contratações, de que o Bahia não vai se reforçar e de que vai com essa equipe até o fim do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter a chegada do Iago Borducci, lateral esquerdo, e a volta do Vitor Hugo, que estava emprestado ao Panathinaikos. No mais, não deveremos, em tese, ter novas contratações. Mas o que a bancada discutiu, que eu acho relevante a gente trazer aqui,
Essa possibilidade justamente do Bahia chegar em terceiro, segundo ou primeiro no Campeonato Brasileiro no início da próxima janela, se o Rogério, obviamente, vai pedir, ou se o Grupo City, a diretoria do Bahia, vai entender ou vai enxergar que precisa de mais algum reforço para que essa equipe brigue pelo título e brigue até o final do campeonato. Digamos, resumindo, se a oportunidade aparecer, se o campeonato se oferecer para o Bahia, será que o Bahia vai tentar correr atrás para tentar conquistar ou vai ficar confortável, ver até onde vai ou coisa do tipo? Eu vou colocar o trecho aqui para vocês dessa entrevista e depois a gente vai discutir sobre esse assunto. Há uma dúvida muito grande se a janela só vai entrar vento. Tá? Tem um lateral... Gostei. Tem um lateral esquerdo contratado, né, que está já a caminho. Mas quando abrir a janela, não há uma perspectiva... Talvez a campanha... Exatamente. Não há uma expectativa de um novo ciclo de altos investimentos. Mas era esse ponto que eu ia trazer. Se chegar na janela... A campanha se impõe, né? Em segundo, em terceiro, a 2 pontos, a 3 pontos, como é o nome do teu amigo lá, que disse que o Flamengo se virá em sexta campeão? Marcos Castro. Ah, tu vai dizer, Marcos Castro, me desculpe, mas vou fazer meu investimento aqui. Não sei se ele pensaria isso, não, sinceramente. Mas tudo bem. Vou fazer meu investimento aqui para disputar esse título. Eu acho que isso tende muito, essa perspectiva do Bahia não fazer um novo ciclo de um grande aporte financeiro de investimento. Quando chegar a janela, se o time continuar nessa zona, não é nem entre os 6, é de fato nessa área mais aguda, de ser segundo, de ser terceiro, de ser primeiro, ficar 3 pontos. Foi o Fortaleza de 21, né? Com um recurso muito menor, ficou ali no final, terminou ali. Então o Bahia tem oportunidades, Celso, você precisa entender. Bom, meu povo, entenderam? Bom, o que é que eu acho sobre esse assunto? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês de algo que aconteceu recente dentro do Grupo City, numa situação muito parecida com a que o Bahia pode viver em julho, quando abrir a janela de transferências. O Girona, equipe da Espanha que pertence ao Grupo City, começou de forma surpreendente o campeonato espanhol, a La Liga da última temporada, né, que acabou agora, nas primeiras posições. O Girona, quando entrou no campeonato, entrou para não cair, diferente do Bahia. O Bahia entra para se manter na Série A, fazer um bom campeonato e conquistar uma competição sul-americana. O Girona, quando começa a temporada, ele briga para não cair. A expectativa, todo mundo falava sobre isso. E a expectativa da própria equipe também era de se manter na primeira divisão. O Girona começa muito bem, o trabalho do Mitchell, do Ian Couto, que recentemente estava na seleção brasileira, do Savinho. Tudo isso faz com que o Girona chegue pelo menos na metade do campeonato, ou muito próximo da metade do campeonato, na liderança de La Liga, na primeira posição à frente de Real Madrid e Barcelona, tendo o melhor ataque da competição, fazendo uma campanha incrível. O objetivo continuou sendo a manutenção da equipe na primeira divisão, em La Liga. A partir do momento que o Girona começou a se manter nas primeiras posições, né? Acabou perdendo a liderança e foi se mantendo ali no G4 de La Liga, o objetivo passou a ser conquistar uma competição sul-americana. E aí a equipe conseguiu... Sul-americana, uma competição europeia, perdão. E a equipe conseguiu se manter, né, entre o G4 e conseguiu uma vaga na Champions. Mas aonde eu quero chegar nessa história? Eu quero dizer que o Girona não fez um investimento alto na janela de transferências de verão lá na Europa, pensando em título de La Liga, porque sabia que era praticamente impossível. Aqui no Bahia, para mim, essa situação pode ser diferente por um motivo. Primeiro o Bahia é uma equipe muito maior que o Girona e tem uma perspectiva de futuro dentro do grupo e dentro do próprio continente, do próprio país Brasil, muito maior do que o Girona tem na Espanha. Quem domina a Espanha é Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Os outros são equipes de meio de tabela, que vão chegar alguma temporada, que vão fazer boas campanhas, mas que não vão conquistar, não vão dominar. Quem domina já tem, o território já é dominado. Aqui dentro do Brasil também a gente tem equipes que já dominam, porém o Bahia pode ser uma nova equipe que passe a ser protagonista dentro do futebol brasileiro. Pelo menos esse é o objetivo. Então esse papo de investimentos na janela de julho, eu não descartaria totalmente não. Pelo menos não investimentos tão altos, mas 1, 2 contratações, como a própria bancada falou, eu não descartaria. O Bahia pode chegar na janela de julho em uma situação que talvez nunca tenha vivido na história dos pontos corridos, não tenha vivido, e pode ter uma oportunidade muito boa nas mãos. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, daqui a 2, 3, 4 anos, para o Bahia chegar em primeiro na janela de julho, brigando pelo título ou coisa do tipo. Pode acontecer em 2, 3, 4 anos, a gente não sabe. Se o campeonato oferecer, se o campeonato der essa oportunidade para o Bahia, der essa brecha, o Bahia precisa se agarrar, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer futuramente. E aqui eu não estou falando de 3, 4, 5 reforços, eu estou falando de 1, de 2 reforços,
reforços que talvez que injetem qualidade nesse time, uma área que talvez precise. Eu acho que o Bahia não tem nenhuma área nesse momento, nenhuma posição que seja tão carente assim, mas que uma posição que você pode melhorar, que você pode dar uma injeção de qualidade a mais para que esse time consiga render ainda mais do que ele rende. Talvez um reserva para o Cauli é uma posição que a gente não tem, é uma posição carente. Um jogador com características semelhantes a ele, que se encaixe dentro desse sistema do Rogério. Eu acho que o Rogério ele não negaria, ele não barraria essa vinda. Acho que seria muito bem-vindo, inclusive, um jogador que obviamente não quebre o vestiário, um jogador que seja de grupo, assim como o Carlos de Pena, que consiga dentro desse sistema do Bahia fazer várias funções, que consiga fazer uma função muito específica como a do Cauli, como eu falei para vocês. Por que não? Eu acho que essa oportunidade ela precisa ser abraçada sim. O time precisa entender que, cara, como eu falei pra vocês, pode demorar muito tempo, pode demorar pouco tempo, a gente não sabe. A gente não sabe como funciona o futebol, ele é muito dinâmico, ele passa muito pela bola dentro do gol, né, da rede, lá ele. E a gente precisa aproveitar, na verdade, as oportunidades que aparecem nesse momento, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre isso, eu quero muito saber. Deixa teu like nesse vídeo se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você ainda não se inscreveu, mas se você gostou do conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos. É isso, meu povo. Até amanhã, até o próximo vídeo. Valeu, tchau.